O Salmo 37 é uma poderosa meditação sobre confiança, paciência e o destino final dos justos e dos ímpios. Neste vídeo, vamos mergulhar nos versos finais dessa mensagem tão atual, que nos ensina a esperar no Senhor mesmo quando a injustiça parece prevalecer, e a permanecer firmes quando o mundo tenta nos puxar para a ansiedade e para a comparação. Seu coração está preparado para uma reflexão profunda que fortalece, acalma e direciona a alma? Só relembrando, o Salmo 37 é longo e muito rico em ensinamentos, por isso, estamos apresentando em 3 partes. Na primeira parte, dos versos 1 a 14, vimos o convite de Deus para abandonar a inveja, entregar os caminhos ao Senhor e confiar que Ele age em favor dos que esperam com fé. Na segunda parte, dos versos 14 a 27, refletimos sobre o contraste entre os planos dos ímpios e a estabilidade dos justos, percebendo que a verdadeira prosperidade nasce da fidelidade e da obediência ao Senhor, e não das aparências do mundo. Agora, na terceira e última parte, dos versos 28 a 40, contemplaremos a firmeza da justiça divina. Aqui, o salmista nos mostra que Deus não apenas protege os justos, mas estabelece seus passos, sustenta suas quedas, os guia com sabedoria e assegura que seu futuro está absolutamente guardado nas mãos do Senhor. Estes versos finais revelam que, enquanto os ímpios têm um fim incerto, o caminho dos que confiam no Senhor é seguro, luminoso e cheio de propósito. Se você já se perguntou como permanecer firme quando o mal parece avançar, este salmo é para você. Se você deseja aprender a descansar no Senhor sem deixar que a ansiedade roube sua paz, este salmo é para você. E se o seu coração anseia por direção, estabilidade espiritual e a certeza de que Deus cuida de cada passo que você dá, então esta última parte do Salmo 37 vai fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Verso 28. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Davi afirma que o Senhor ama o juízo, destacando que Deus se agrada da justiça e da integridade que refletem seu caráter. Nada passa despercebido aos seus olhos, e ele observa atentamente cada ação, cada intenção e cada escolha que fazemos. Este verso traz segurança ao lembrar que sua justiça é perfeita e que ele age com retidão em todas as coisas, mesmo quando não entendemos a forma nem o tempo da sua intervenção. Além disso, o texto reforça que Deus não desampara os seus santos, mostrando que os que caminham com ele jamais ficam abandonados. A preservação prometida é contínua e eterna, contrastando com o destino dos ímpios, cujo legado não se sustenta. Isso nos lembra de que o caminho dos justos tem raízes sólidas e duradouras, pois é firmado na fidelidade de um Deus que nunca falha e jamais vira as costas aos que nele confiam. Na prática, este verso nos convida a descansar com mais profundidade no cuidado constante do Senhor. Mesmo quando enfrentamos injustiças, críticas ou situações que parecem ultrapassar nossas forças, podemos lembrar que Deus preserva os que o buscam com sinceridade. Ele nos sustenta quando estamos cansados, nos guia quando estamos confusos e nos levanta quando somos feridos. Caminhar com Deus é viver sob a certeza de que estamos guardados por aquele que ama a justiça e permanece fiel para sempre. Para refletir, de que maneira posso desenvolver mais confiança no cuidado constante de Deus? Como posso cultivar uma vida que reflita a justiça que o Senhor ama? Em quais áreas preciso descansar mais na preservação divina e menos no medo das circunstâncias? Verso 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Este versículo reafirma a promessa de Deus de que aqueles que vivem com integridade, fé e obediência não estão destinados ao fracasso, mas à herança preparada pelo Senhor. A expressão herdarão a terra aponta para estabilidade, segurança e propósito, em contraste com a instabilidade dos ímpios mencionada anteriormente. Aqui, o salmista apresenta a justiça de Deus como fundamento dessa promessa, lembrando que ele vela pelo futuro daqueles que o honram. Quando o texto diz que os justos habitarão para sempre, revela a firmeza da proteção divina. Não se trata apenas de permanência física, mas de continuidade de vida sob os cuidados de Deus. Esse habitar carrega a ideia de repouso, permanência e paz que não podem ser arrancados por circunstâncias externas. É uma verdade que consola o coração e fortalece a alma para perseverar mesmo quando tudo parece incerto. Aplicando este verso à vida diária, somos chamados a viver com confiança, sabendo que nossa segurança não depende das oscilações do mundo, mas da fidelidade do Senhor.
Cada ato de integridade, cada escolha de justiça e cada passo de fé contribuem para que vivamos dentro dessa promessa. Quando enfrentarmos incertezas, lembremo-nos de que Deus garante o futuro daqueles que caminham em sua luz e que podemos descansar porque Ele mesmo nos estabeleceu em sua paz. Para refletir, tenho vivido com a confiança de quem sabe que Deus garante o futuro dos justos? Minhas decisões refletem a segurança de alguém que habita sob o cuidado divino? Como posso cultivar diariamente atitudes que me aproximam dessa herança prometida por Deus? Verso 30. A boca do justo profere sabedoria, a sua língua fala o que é reto. A primeira parte desse versículo destaca que a fala do justo nasce de um coração alinhado com Deus. Suas palavras carregam discernimento, equilíbrio e verdade, pois são fruto de uma vida moldada pela instrução divina. Profere sabedoria não significa apenas falar coisas bonitas, mas transmitir direção, consolo, prudência e alinhamento com o caráter do Senhor. É a sabedoria prática, diária, que edifica e ilumina. A segunda parte do versículo reforça que a língua do justo fala o que é reto, revelando integridade e sinceridade mesmo quando é difícil ou impopular. O justo não manipula, não fere gratuitamente, não espalha falsidade. Sua fala reflete retidão porque sua vida está fundamentada na verdade de Deus. Suas palavras constroem e não destroem, apontam caminhos e não geram confusão. Na vida diária, este versículo nos chama a vigiar a forma como nos expressamos. Nossas palavras revelam quem somos e em quem confiamos. Quando permitimos que Deus molde nosso coração, nossa boca naturalmente se torna um instrumento de paz, sabedoria e justiça. Antes de falar, podemos pedir ao Senhor que nossas palavras reflitam seu amor, sua verdade e sua luz, para que sejamos fonte de edificação por onde passarmos. Para refletir, minhas palavras têm sido instrumento de sabedoria e edificação? A maneira como falo reflete retidão e compromisso com a verdade. O que preciso permitir que Deus transforme em meu coração para que minha fala seja cada vez mais justa? Verso 31. A lei do seu Deus está em seu coração. Seus passos não vacilarão. Quando o salmista afirma que a lei do seu Deus está em seu coração, ele revela uma verdade profunda. O justo não apenas conhece a palavra de Deus, ele a guarda dentro de si. Não se trata de religiosidade externa, mas de uma verdade internalizada, que molda pensamentos, escolhas e reações. A palavra se torna um guia interno, não apenas uma referência distante, e isso transforma a forma como a pessoa vive e decide. A consequência disso é explícita: seus passos não vacilarão. Isso não significa ausência de lutas ou caminhos difíceis, mas estabilidade espiritual mesmo em tempos turbulentos. Quem tem a palavra no coração não se perde facilmente, porque há uma bússola divina orientando cada passo. Essa firmeza não vem da autoconfiança, mas da dependência contínua do Senhor, que ilumina a jornada e sustenta o caminhar. Na vida diária, este versículo nos chama a cultivar intimidade com Deus através da sua palavra. Quanto mais ela ocupa nossa mente e nosso coração, mais segurança encontramos para enfrentar desafios, tomar decisões e permanecer fiéis. Diante das incertezas, podemos declarar: Senhor, guia meus passos pela tua verdade e firma meus caminhos para que eu não vacile. Para refletir, a palavra de Deus realmente habita meu coração ou apenas minha memória? Meus passos revelam dependência do Senhor ou instabilidade interior? O que posso fazer para permitir que a palavra guie minhas decisões com mais profundidade? Verso 32. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. Este versículo revela a realidade espiritual e prática de um mundo marcado pela injustiça. O ímpio observa, persegue e tenta destruir o justo. Não se trata apenas de violência física, mas de ataques que podem surgir por meio de inveja, intrigas, falsidade, humilhações e oposição às escolhas corretas. O Davi mostra que a presença do mal é ativa e intencional, e que muitas vezes aqueles que seguem a Deus são alvo de perseguições simplesmente por viverem com retidão. A expressão espreita o justo mostra que o ataque não é sempre direto, às vezes ele é silencioso, estratégico e contínuo. O inimigo, seja espiritual ou humano, tenta minar a confiança, enfraquecer a fé e desgastar o coração do justo. O versículo não nega essa realidade dura, mas prepara o leitor para reconhecer que a luta existe e que não é imaginária. O justo não vive em ingenuidade,
ele discerne o mal, mas não se entrega a ele. Na vida diária, este versículo nos convida a permanecer vigilantes e firmes, sabendo que injustiças e ataques podem surgir, mas não definem o nosso destino. Quando nos sentimos perseguidos, incompreendidos ou atacados, podemos nos refugiar no Senhor, confiando que Ele vê tudo, conhece nossas intenções e é o nosso defensor fiel. Diante da perseguição, nossa resposta é continuar fazendo o bem e confiando em Deus. Para refletir, tenho percebido quando o mal tenta me atingir de forma sutil? Como posso permanecer firme quando sou injustamente atacado? Minha reação às perseguições revela confiança em Deus ou apenas medo e desgaste? Verso 33. Mas o Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Este versículo traz uma virada poderosa. Embora o justo seja perseguido, Deus não o abandona. Ele não permite que o ímpio triunfe, nem que o justo seja injustamente condenado. O salmista reafirma a soberania divina sobre qualquer julgamento humano. Mesmo quando tudo parece desfavorável e as circunstâncias apontam para a derrota, o Senhor intervém, sustenta e protege. É uma promessa de defesa divina em meio à opressão. A expressão "não o condenará quando for julgado" indica que Deus observa cada detalhe e garante que a justiça verdadeira prevaleça. Às vezes, o justo é mal interpretado, acusado injustamente ou colocado em situações que parecem sem saída. Porém, diante do tribunal divino, o único plenamente justo, a verdade sempre aparece. Deus não fecha os olhos diante da injustiça. Ele age no tempo certo, preservando a dignidade e a integridade daqueles que o temem. Na vida prática, este verso nos ensina a descansar mesmo quando sofremos injustiças. Em vez de reagir com desespero, podemos entregar nossas causas ao Senhor, confiando que Ele é o juiz perfeito. Quando alguém te julgar mal, te acusar injustamente ou tentar destruir sua reputação, lembre-se, Deus está no controle do veredito final. Caminhe em paz, sabendo que Ele não deixará você cair nas mãos da injustiça. Para refletir, tenho entregado meus conflitos para Deus ou tento resolver tudo sozinho? Confio que o Senhor me defende mesmo quando sou injustiçado. Minha fé permanece firme enquanto espero a justiça divina? Verso 34. Espera no Senhor, e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem exterminados. Este versículo é um chamado à perseverança confiante. Esperar no Senhor não é passividade, mas uma postura ativa de fé, onde confiamos no tempo de Deus mesmo quando nada parece mudar. O salmista mostra que a exaltação não vem da pressa humana, mas da fidelidade divina. Enquanto o ímpio se apressa em seus próprios planos, o justo aguarda o mover do Senhor, sabendo que ele nunca falha. Guardar o seu caminho significa manter o coração alinhado com a vontade de Deus, mesmo quando outros trilham atalhos de injustiça. O Senhor promete que, ao permanecer firme, o justo será exaltado e herdará a terra, uma expressão de bênção, estabilidade e vitória. Ao mesmo tempo, o salmista declara que a maldade não prevalecerá, o fim dos ímpios será consequência de seus próprios caminhos. Na prática diária, este verso nos ensina a não desistir quando a vida parece injusta ou quando o mal parece prosperar. Deus te chama a caminhar sem desviar, a confiar sem duvidar e a permanecer fiel sem olhar para os atalhos do mundo. Continue orando, servindo, confiando e fazendo o bem. O que Deus preparou para você ninguém pode impedir, e Ele mesmo te exaltará no tempo perfeito. Para refletir, tenho esperado no Senhor ou me deixado levar pela ansiedade? Tenho guardado o caminho de Deus mesmo quando é difícil? Confio que Ele me exaltará no tempo certo. Verso 35. Vi o ímpio com grande poder, espalhando-se qual a árvore verde na terra natal. Este versículo descreve uma cena muito familiar, o ímpio prosperando, crescendo e se fortalecendo como uma árvore frondosa em seu ambiente ideal. Davi reconhece que muitas vezes quem age com injustiça parece florescer sem limites. A imagem da árvore verde na terra natal transmite força, estabilidade e expansão, como se nada pudesse abalar o ímpio em seu aparente sucesso. É uma observação honesta sobre a realidade que muitas vezes desconcerta o justo. Mas o versículo também carrega uma nuance importante. Davi fala dessa prosperidade como algo que ele viu, não como algo eterno. Ou seja,
O quadro impressionante do ímpio é apenas uma fotografia momentânea da vida. Por mais que pareça sólido e imbatível, esse crescimento não é sustentado por Deus, e por isso não permanece. A prosperidade que não tem raízes na justiça é ilusória, passageira e incapaz de atravessar o tempo ou o juízo divino. Na prática, este verso nos ensina a não nos escandalizarmos quando o mal parece ganhar espaço. Deus te chama a manter os olhos naquilo que é eterno, não no brilho passageiro da maldade. Quando você vê alguém prosperando através de engano, injustiça ou arrogância, lembre-se, nenhuma árvore cresce para sempre se não estiver plantada na verdade. O seu papel é permanecer fiel, confiando que Deus vê tudo e recompensa o justo no tempo devido. Para refletir, tenho me comparado com a prosperidade aparente do ímpio? Tenho lembrado que o sucesso baseado na injustiça é passageiro? Confio que Deus mantém o justo firme, mesmo quando o mal parece florescer. Verso 36. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não pôde ser encontrado. Davi continua a reflexão mostrando o desfecho inevitável daquele ímpio que antes parecia invencível. Toda a sua força, influência e expansão simplesmente desapareceram. A expressão já não aparece revela como a queda do perverso pode ser repentina e completa. Aquilo que parecia tão firme some sem deixar vestígios. Esse contraste reforça a fragilidade da prosperidade construída sem Deus, que não resiste ao tempo, nem ao julgamento divino. Quando Davi diz que procurou o ímpio e não pôde ser encontrado, ele nos mostra um princípio espiritual profundo: o mal não tem futuro. A injustiça pode até parecer triunfar por um momento, mas não permanece. Sua existência é temporária e seu fim é certo. O justo, porém, permanece porque está firmado no Senhor. A mensagem do verso é clara: não se impressione com o brilho passageiro da maldade, porque seu destino final é o desaparecimento. Aplicando esse ensinamento à vida, este verso te encoraja a não se desesperar ao ver a soberba avançar ou a injustiça crescer. Deus está te lembrando de que Ele mesmo cuidará do fim de cada coisa, e que aquilo que não é sustentado por sua mão simplesmente cairá. A você cabe permanecer fiel, cultivar a paz e confiar no propósito eterno do Pai, que nunca deixa o justo ser abalado. Para refletir, tenho confiado que Deus mesmo cuidará do destino dos ímpios? Tenho me angustiado ao comparar o presente deles com o meu? Lembro-me de que o mal não tem futuro diante da justiça de Deus. Verso 37. Nota o homem íntegro e considera o justo, porque o fim desse homem é a paz. Este verso traz uma virada de foco. Depois de mostrar o fim do ímpio, Davi agora nos convida a observar o justo. Ele nos diz: olhe com atenção, considere, aprenda com ele. A integridade aqui não significa perfeição, mas um coração alinhado com Deus, alguém que busca viver com sinceridade, retidão e fé. O salmista afirma que essa pessoa tem um fim completamente diferente, um fim marcado pela paz, pela plenitude e pela presença fiel do Senhor. A promessa central é profunda. O caminho do justo pode até ser cheio de batalhas, mas o seu final é paz. Não é a paz do mundo, baseada em circunstâncias, mas a paz que vem da fidelidade de Deus. A vida do íntegro não é definida pelos seus desafios, mas pelo destino que Deus preparou para ele. Ao nos mandar considerar o justo, o salmista está nos chamando a imitar essa postura, a viver com coerência, com fé, com constância, mesmo que o mundo escolha outro caminho. Na prática, este verso nos convida a escolher a integridade mesmo quando ninguém está vendo. Ele te lembra de que cada decisão molda o seu destino espiritual e que vale a pena permanecer firme no bem, porque Deus garante o resultado final. Quando seu coração estiver inquieto, lembre-se: quem anda com Deus não termina em confusão, mas em paz, uma paz que guarda, guia e sustenta. Para refletir, tenho escolhido a integridade mesmo quando é difícil? Acredito realmente que o fim do justo é paz? O que ainda preciso alinhar no meu coração para caminhar com mais retidão diante de Deus? Verso 38. Quantos transgressores serão aniquilados, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. O salmista expõe uma verdade séria. Todo caminho construído longe de Deus, por mais brilhante que pareça, termina em vazio. Ele não fala isso para gerar medo, mas para despertar consciência. A aparente força dos ímpios não dura. O que não tem raiz em Deus não permanece.
Davi contrasta a fragilidade do mal com a segurança dos justos, lembrando que Deus zela pela história com justiça perfeita. Aqui, o foco não é desejar a destruição de ninguém, mas compreender que toda escolha carrega consequência. A vida longe de Deus colhe frutos que não sustentam, enquanto a vida no temor do Senhor encontra estabilidade verdadeira. O propósito desse verso é reforçar que o mal não tem a última palavra, Deus tem. E tudo o que se levanta contra ele perde sua força com o tempo. Ele é quem determina o fim de todas as coisas. Aplicar esse versículo no dia a dia significa lembrar que, em cada situação de injustiça, Deus está no controle e que nada passa despercebido aos seus olhos. Quando enfrentamos ataques, incompreensões ou decisões injustas, não precisamos carregar o peso de tentar resolver tudo pela força das nossas próprias mãos. Viver assim traz paz ao coração, porque aprendemos a descansar na certeza de que Deus sempre age com justiça, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Para refletir, o que esse verso revela sobre a verdadeira justiça de Deus? Como essa promessa acalma minhas inquietações internas? Em que áreas preciso confiar mais no julgamento perfeito do Senhor? Verso 39. A salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. A palavra do salmista afirma que a salvação não nasce do esforço humano, mas da intervenção divina. É Deus quem vê, quem conhece e quem age em favor daqueles que o buscam com coração sincero. Mesmo quando as circunstâncias apertam e tudo parece fugir do controle, a salvação permanece garantida porque vem de uma fonte que não muda. É uma verdade que sustenta a alma e acalma o coração diante das lutas diárias. Quando Davi declara que o Senhor é a força na hora da angústia, ele revela um Deus que não se limita a observar, mas que participa, sustenta e fortalece. Há momentos em que nada externo muda, mas algo dentro de nós se ergue, porque Deus infunde coragem e esperança onde antes havia apenas peso e insegurança. Ele não apenas salva, ele acompanha, ampara e renova cada área cansada. Aplicar na vida diária os ensinamentos desse verso é confiar que os justos não estão livres da angústia, mas encontram nela uma oportunidade de experimentar a proximidade de Deus. Em tempos de aperto, a graça se manifesta com mais clareza, e a dependência se torna uma experiência viva. O Senhor se faz presente como abrigo seguro, como muro de proteção e como força que impede o coração de desmoronar quando os dias são difíceis. Assim, a fé se torna mais profunda e real. Para refletir, como posso experimentar Deus como minha força na angústia? Em que área preciso reconhecer que a salvação vem somente dele? O que este verso me ensina sobre depender de Deus nos dias difíceis? Verso 40. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Este verso encerra o Salmo 37, reafirmando a fidelidade inabalável de Deus para com aqueles que confiam nele. O salmista declara que a ajuda do Senhor não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade presente, ativa e poderosa na vida de quem o busca. Deus não observa de longe, ele intervém, conduz, sustenta e livra o justo em meio às investidas do mal. Aqui vemos a certeza de que a proteção divina não falha. O verso também revela que o livramento não é mérito humano, mas fruto da misericórdia e do cuidado de Deus. Ele não salva porque somos fortes, mas porque reconhecemos que somente nele há segurança verdadeira. Buscar refúgio no Senhor significa confiar que Ele é o abrigo seguro em tempos de turbulência. Significa descansar sob suas asas, mesmo quando a tempestade ainda está rugindo ao redor. É uma declaração de dependência e entrega. Aplicamos o ensino deste verso quando, diante das pressões, escolhemos correr para Deus antes de agir por impulso. Quando entregamos nossos medos ao Senhor e permitimos que Ele acalme a alma e guie as decisões. Quando declaramos que nosso refúgio não está em pessoas, circunstâncias ou estratégias humanas, mas no cuidado constante daquele que nos ajuda, nos guarda e nos livra. Assim, experimentamos a paz de quem sabe que Deus está no controle. Para refletir, tenho buscado refúgio em Deus antes de reagir às dificuldades? Confio que o livramento do Senhor virá no tempo certo, mesmo quando tudo parece demorado. Permito que Deus me fortaleça enquanto aguardo sua intervenção? A jornada pelos versos finais do Salmo 37 nos mostra que a verdadeira segurança do justo não depende de circunstâncias favoráveis, mas da fidelidade constante de Deus.
O Senhor sustenta aqueles que escolhem caminhar em seus caminhos, fortalecendo-os quando o peso da vida parece maior do que suportam. Esses versos finais nos convidam a confiar na justiça divina, que não falha e não se atrasa. Eles nos chamam a descansar no cuidado do Pai, que vê tudo e age no tempo perfeito. Devemos seguir adiante com fé e coragem. Ao concluir esta terceira parte, somos chamados a guardar no coração a promessa de que Deus não abandona os seus, mas o sustenta até o fim com força renovada e direção segura. Ele conhece cada passo que damos, fortalece nossa caminhada e nos oferece abrigo quando a oposição parece grande demais. Que essas verdades fortaleçam sua fé e acalmem sua alma, lembrando que o Senhor é o defensor, o guia e o escudo daqueles que se refugiam nele. Agora que compreendemos o significado de cada versículo da terceira parte do Salmo 37, te convido a continuar meditando e orando por mais 6 dias. Leia cada verso como uma declaração de confiança na justiça e na fidelidade de Deus, permitindo que suas promessas fortaleçam o seu coração e iluminem seu caminho. Que essa prática diária renove sua esperança, trazendo paz mesmo quando o mal parece prosperar. Confie que o Senhor sustenta, dirige e guarda aqueles que escolhem permanecer firmes no bem. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos a orar e guardar consigo esta oração inspirada no Salmo 37, parte 3, versos de 27 a 40. Volte a ela sempre que a espera parecer longa, quando o coração for provado pela maldade ao redor ou quando faltar força para continuar. Lembre-se de que o Senhor conhece os dias dos justos, firma seus passos, livra-os de quedas e promete herança eterna. Permaneça firme, com fé, coragem e o coração totalmente entregue, até que ele cumpra cada promessa sobre a sua vida. Oração inspirada no Salmo 37, parte 3, versos de 28 a 40. Deus Todo-Poderoso, eu me refugio hoje na verdade da tua justiça que nunca falha. Tu és aquele que ama o direito, sustenta os íntegros e guarda os passos dos que confiam no teu nome. Que meu coração permaneça firme, mesmo quando a maldade parecer avançar, pois sei que o futuro do justo está seguro em ti. Livra-me da ansiedade de querer resolver o que só tu podes transformar. Ensina-me a descansar no teu tempo e na tua direção. Que eu encontre paz na certeza de que o Senhor governa todas as coisas. Pai amado, fortalece-me para que eu não desvie da tua vontade, nem me deixe seduzir pelos caminhos fáceis que o mundo oferece. Que a tua palavra permaneça em meus lábios, moldando minhas atitudes, decisões e pensamentos. Quando eu me sentir cercado pela injustiça, lembra-me de que o ímpio passa como a erva e que só permanece aquele que se apoia em ti. Guarda meu coração da ira, do desânimo e da comparação. Sustenta-me na mansidão, na paciência e na esperança. Que minha vida testemunhe a fidelidade do Senhor. Deus de bondade, conduz meus passos com sabedoria para que eu habite na tua paz e persevere até ver o cumprimento das tuas promessas. Declaro que meu socorro vem de ti, que és a força dos justos em tempos de aflição. Quando o caminho parecer estreito, que a tua presença seja meu consolo. Quando o futuro parecer incerto, que a tua voz seja minha segurança. Que esta oração firme meu espírito na confiança absoluta em ti. E que eu viva cada dia lembrando que o Senhor é minha rocha, meu refúgio e minha vitória. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que o Senhor sustenta os justos, guarda seus passos e assegura um futuro de paz para aqueles que confiam nele. Que possamos reconhecer, juntos, que mesmo quando a maldade parece prosperar, é a justiça de Deus que permanece firme, e é a sua fidelidade que conduz cada detalhe da vida dos que o buscam. Que cada palavra desta última parte do Salmo 37 te inspire a caminhar com mansidão, perseverança e confiança absoluta naquele que nunca abandona os seus. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando reflexões profundas sobre os Salmos. Ative as notificações para não perder nenhum estudo e deixe seu pedido de oração nos comentários. Será uma alegria interceder por você com carinho, fé e esperança. Que o Senhor fortaleça seu coração para resistir ao desânimo, cultivar a paciência diante das provações e descansar na certeza de que Ele é o defensor, o sustento e o refúgio dos justos. Que sua jornada seja marcada pela paz que vem de Deus, pela serenidade de quem entrega o caminho ao Senhor e pela alegria daqueles que sabem que o futuro preparado por Ele é seguro e abençoado.
Que Ele renove suas forças diariamente, proteja sua família e derrame bênção sobre todas as áreas da sua vida. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida, sua família e seus negócios.